Pode gravar. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, né? Eu sou a Ana Valcher, diretora executiva do Sindicomes ACTC, e é com muita alegria que eu faço a abertura de mais um evento, mais uma webinar que esta casa promove para vocês, telespectadores, na qual vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje, a mesa, nós temos aí os ilustres palestrantes. O doutor Jefferson Mello, mestre em administração estratégica, professor de programas de MBA e da ESPM, FGV, Unip, FECAP e consultor também de negócios. Além do palestrante, o Leonardo Valério Fernandes, que é formado em gestão empresarial, tecnologia da informação, consultor de projetos, tem assim um currículo vasto, além de palestrante, professor da Unisa, da Unip, da FAT, da Unifil, entre diversos cursos aí que ele detém do conhecimento e realiza aí as suas palestras, os seus treinamentos, e o nosso amigo, o Dr. Roberto Feitosa, que é consultor e gestor da área de Direito aqui do Sindicomes ACTC. É com muita alegria que eu faço essa abertura e dou boas-vindas a todos os palestrantes, ao nosso amigo Dr. Roberto Feitosa, e passo a palavra para o Roberto, que vai fazer aí a abertura do tema, e vamos começar esse bate-papo bem descontraído, falando desse tema que ainda gera uma certa polêmica, não é verdade, Jefferson e Leonardo? Mas estamos aqui para desmistificar esse tema. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, Ana. Você é sempre muito gentil, a figura principal aqui de toda essa questão da disponibilização do material, da informação, das palestras, tanto para o Sindicomes também como a CTC. Muito bom ter vocês aqui no nosso quadro de colaborador. Eu vou fazer, na verdade, a questão só da abertura aqui dos nossos palestrantes, porque eu tenho a parte jurídica com relação ao LGPD, da aplicação, da adequação, enfim. Eu vou deixar da parte, na verdade, até de tecnologia, da parte de TI, da parte de adequação, para os nossos palestrantes que têm expertise e know-how nesse assunto. Primeiro, claro, o Dr. Jefferson, obrigado pela disponibilidade. A gente sabe o quanto que é difícil nesse momento de muita consulta, muita correria, muitas empresas correndo atrás dessa questão da adequação, até por conta justamente da vigência que foi agora em setembro desse ano, né? E aí a gente já sabe que as empresas só deixam para fazer esse tipo de adequação quando começa, na verdade, a vir a pesar no bolso, né? Mas é muito importante esse tema. Eu acredito que nós tivemos muita procura por conta disso, de qual o papel que a CTC, o Sindicomes, pode fazer nesse sentido com relação aos seus representados, né? Associados também, enfim, com relação a esse tema. Eu já abro a palavra aqui, então, para o nosso amigo, o palestrante Dr. Jefferson, na sequência do Leonardo, depois eu faço a finalização da parte legal da lei. Muito obrigado e sei que vai ser uma excelente palestra. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço o convite. Bom, já mencionaram aí o meu nome, né? Me chamo Jefferson, sou professor de programas de MBA e também sou consultor de negócio. E eu queria hoje compartilhar com vocês aí um tópico que é até um assunto muito que está em voga nesse momento nas minhas disciplinas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou compartilhar aqui uma breve mesmo, no meu caso aqui, eu vou falar de 2 slides, tá? Vou até contar o tempo, porque como a minha esposa diz, eu gosto de falar bastante, então eu vou me controlar aqui. Mas eu queria aqui demonstrar para vocês, e eu queria chamar muito a atenção para esse slide, que ele diz muita coisa para a gente entender o contexto, né? Então, muitas pessoas perguntam, né? Mas por que a lei geral, uma lei agora de proteção de dados? Esse slide explica.
tá? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é o que ocorre na internet a cada 60 segundos. Então, a gente está dizendo o seguinte, que a cada 60 segundos ou 1 minuto, são feitos upload de 243 mil fotos no Facebook, ou 800 mil arquivos no Dropbox, ou são visualizados 87 mil horas de vídeo no Netflix, mais 29 milhões de mensagens no WhatsApp e 3,8 milhões de pesquisas no Google. E por aí vai. Então, a gente tem aqui uma dimensão do que ocorre em uma fração de tempo na internet. Tudo isso aqui, pessoal, quer dizer que são dados, né? Então, o que acontece nesse contexto? Há 10 anos atrás, nem muito distante, né? Se a gente for pensar em 2010, a gente já não imaginava que uma grande parte aqui desses aplicativos estariam disponíveis hoje e nem imaginava que ia ter esse volume todo, tá? Então, a quantidade de dados ela foi crescendo exponencialmente no decorrer do tempo. E aí tem algo muito importante que às vezes as pessoas não entendem, que isso são dados. Porque quando a gente pensa em dados, em muitos casos, a gente pensa nos dados que são tabulados, a gente pensa em uma planilha, a gente pensa em uma base de dados, né? Que é o natural. Só que esses dados, quando a gente menciona, eles são os dados chamados estruturados, que é a menor parte dos dados gerados. Então, vamos dizer aí que, em média, 10% dos dados gerados no mundo são estruturados e 90% são não estruturados. E quando eu falo de dados não estruturados, eu estou falando de áudio, eu estou falando de vídeo, tá? Eu estou falando de uma mensagem que tem ali no Twitter. Ele não tem um tipo de tabulação. Então, ele é um dado não estruturado, mas ele é um dado. E aí, o que aconteceu? Nesse cenário, com esse volume todo que foi sendo gerado, está sendo gerado atualmente, sentiu-se a necessidade de criar algo para regular isso. Então, vem essa ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, que é, na verdade, uma extensão de uma lei maior que está na Europa, né, que é a GDPR. E aí sentiu-se a necessidade, então, também de fazer isso para o Brasil. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, são criados aí por dia 2,3 trilhões de gigabytes. É muita coisa, tá? Então, não tem como a gente fugir disso. Isso é uma realidade, é um fato. Se é um fato, assim como tudo que acontece no nosso cotidiano, existe a necessidade de se regular. E as leis, elas surgem, e aí nem sou a melhor pessoa para falar disso, a gente tem tanto advogado aqui como o Dr. Roberto, mas as leis, elas surgem diante dessas necessidades que ocorrem no dia a dia. Tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem é que não é só para nós aqui do Brasil. Isso é uma lei que ela está surgindo aí em todos os locais como uma réplica da GDPR. Tá? E, para a gente ter uma ideia da importância dos dados hoje, né? Se a gente for pegar as 5 maiores empresas mais valiosas do mundo hoje, que são a Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook, segundo aí o Top 5 da Forbes em 2020, essas 5 empresas elas trabalham direta ou indiretamente com dados. Tá? Então, chegamos aí a um consenso que diz que os dados são o novo petróleo da era mundial. Então, a importância aliás, o novo petróleo da era digital. Então, a importância que o petróleo teve no século passado, os dados têm hoje. Isso fica claro para nós pela dimensão aqui do que estamos falando. E aí também surge outro questionamento, né, que normalmente as pessoas pensam, né? Ah, mas se eu tenho todo esse cenário, só eu, só a minha área, só o meu negócio está sendo impactado, né?
Isso não é uma verdade, pessoal, porque eu estou colocando aqui nesse slide algumas áreas de negócios, tá? Só para vocês terem uma dimensão, que são impactadas aí pela LGPD. Então, a gente está falando aqui de importação e exportação, que toca diretamente vocês, logística, a gente está falando de jurídico, a gente está falando aí de marketing, TI, qualquer tipo de prestação de serviço, recursos humanos, segurança da informação, gerenciamento de produto, área jurídica, é claro, compliance, tudo isso é impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não tem o que a gente fugir. Passamos agora daquele momento que era um momento de aceitar a lei. Não estamos agora num momento de aceitar, estamos num momento de pensar como vamos nos adequar à lei, porque ela é um fato e isso, de acordo com todo esse volume de dados que é gerado, ela não vai voltar atrás. E aí, para todas as empresas, existem alguns desafios, né? A lei existe, eu preciso adequar os meus processos de negócio, eu preciso adequar o meu negócio a ela. E também um aspecto muito importante que, às vezes, muito executivo e muito gestor acaba errando é em achar que o simples fato de criar um processo de negócio ou uma norma que se adeque à lei vai resolver o problema. Porque não vai. Que todo processo, todo negócio envolve pessoas. Então, existe uma necessidade aí muito forte de, além de ter regras, além de ter processos, além de ter tudo isso muito definido e estabelecido, também ter um treinamento e um aculturamento dos profissionais da empresa. As pessoas precisam entender a importância que tem aí dos dados, a importância que tem isso no contexto do negócio e o impacto que pode ter pelo não descumprimento. Tá? Então, é muito importante que todos estejam na mesma página. Eu falo isso continuamente. Então, a ideia aqui era demonstrar para vocês a abrangência das áreas e a abrangência também, o dimensionamento da geração de dados que tem hoje em dia, para todos se situarem o porquê é necessário se adaptar à lei. Tá? Então, aqui eu estou colocando algumas áreas. Eu vou passar agora para o Roberto, que ele vai falar a parte jurídica, e também o Leonardo, que vai falar muito aí sobre integração com o ambiente de TI. Tá? E no final a gente vai abrir um espaço aí para tirar dúvidas e tudo mais. Ok? Muito bom, Jefferson. Muito bom essa primeira chamada, até para trazer, na verdade, um dado aqui relevante. A questão principal que você nos colocou é a cultura, a mudança cultural dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, dentro de uma adequação a uma legislação. A gente fala aqui em direito que isso, na verdade, ela tem muito parecido, essa LGPD, até porque depois eu vou passar a parte jurídica da coisa, ao que foi feito com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, nas empresas, no comércio, no serviço e principalmente com relação ao cliente, que no final das contas era o consumidor. A mesma coisa é o que vai ser feito agora, que é o impacto que isso vai trazer na sociedade de consumo no geral, tendo como principal titular o próprio pessoa natural. Então a gente já tem que deixar bem claro aqui, porque há muita dúvida ainda a quem se refere, a quem se aplica essa questão da LGPD. A empresa, não é para a empresa. Na verdade, o titular do dado é a pessoa natural, identificável nesse sentido. Antes de eu adentrar, de passar os outros slides com relação à questão da parte legal da lei, eu vou abrir aqui para o professor Leonardo para fazer as ponderações nesse sentido e eu faço o fechamento aí, depois deixo aberto novamente para as dúvidas dos nossos participantes aqui. Vamos lá, Leonardo, com você a palavra aí. Bom dia a todos mais uma vez. Obrigado, Ana, pelo convite. Agradeço aí a oportunidade de compartilhar um tema que nós estamos vivendo na prática intensamente e ainda que massivo, mas é necessário. Eu que
já estou há uns bons anos dentro da área de tecnologia, posso dizer para vocês que 42 anos acompanhando o que evolui no mercado, dá para poder tirar uma foto importante e dar uma leitura tão simples quanto o que acabou de falar o Dr. Roberto a respeito de quando veio a lei do consumidor, né, que passou por um pequeno processo de ceticismo, né, mas querendo ou não veio. Pode não ter dado a perfeição de tudo que se esperava, mas certamente mudou a cultura, mudou as preocupações, ocorreram efeitos dos mais variados sentidos em termos de proteger um lado ou outro, ou seja, veio e ficou, né? Então, eu costumo dizer que nós estamos vivendo mais uma história na parte mundial do hábito e das transformações que eu costumo chamar de ceticismo da transformação da tecnologia, né? E vale lembrar de algumas coisas importantes na nossa história. Eu notei só algumas. Hoje, por exemplo, né, quando ainda falamos sobre nuvens, né, nuvem é um tema tão polêmico, muitas pessoas ficaram com uma incerteza. Faz entrega ou faz entrega. Não tem mais essa variação. Mesma coisa em 2006, nota fiscal eletrônica. Pensávamos que nota fiscal eletrônica não ia emplacar, porque mudou a infraestrutura tecnológica das empresas, que aquele papel, toda aquela flexibilidade que se tinha de cancela a nota, faz de novo, tal, acabou. Então, assim, a transformação vem e fica. Tivemos agora, recentemente, né, o advento aí do auxílio emergencial. Se você não tivesse aplicativo, não teria o auxílio emergencial, fosse o que fosse. Então, o ceticismo das obrigações tecnológicas acabaram. A LGPD também é mais um que está vindo e vai ficar. E vai trazer a famosa, tão citada hoje em dia, transformação digital. Então, é um fluxo, é uma evolução naturalmente da humanidade e que hoje nos cabe nos colocar assim, o quanto eu posso me antecipar para evitar problemas maiores, como disse o professor Jefferson, né? Então, hoje já não se discute mais se a lei existe ou não, se ela veio ou não. Eu tenho que pensar assim, ó, a maneira mais preventiva e adequada, seja no âmbito pessoal, mesmo profissional, mundo corporativo ou não, é como eu devo me colocar diante desse novo cenário. Ah, não está muito claro. Não vá por esse lado. Procure tornar claro para si, porque as consequências já estão surgindo, né? Então, o doutor Roberto pode até citar algumas coisas na prática, que já a mídia rapidamente divulga os efeitos da falta de obediência para a lei, porque mais do que nunca hoje, os dados, né, que também não é de agora, que vivemos falando da preocupação com o acesso de segurança, né, no mundo da segurança, tudo no ambiente de TI. Os hackers vão atacar. Hoje, o hacker é só um problema adicional frente ao seguinte: se eu não tiver os meus dados devidamente controlados, eu não só perco para o hacker, que ele vai acessar o meu petróleo, né, a minha nova unidade de riqueza que hoje né, o novo petróleo são os dados, ele não só vai acessar, mas como ele vai poder utilizar isso. Então, já pensando em tudo isso, a lei, que, como disse bem o professor Jefferson, vem de fora, estão sendo realmente readequadas para a realidade dos países, porém é indiscutível. Isso veio para ficar. Dentro do ambiente corporativo, o que as empresas também tinham como opcional, né? Eu vou automatizar a minha empresa, vou colocar um sistema de gestão. Hoje não tem mais como fazer esse tipo de opção. Mas também eu tenho que ter a minha cautela, a minha, hoje, também regra de controle desses dados, porque cada vez mais isso se tornou um instrumento onde eu possa vender, acessar,
conhecer tudo que o mundo digital faz através dos dados. Os tempos são outros, já não é de hoje. E a LGPD realmente pede que cada um, dentro do seu âmbito, comece a se envolver, comecem a participar, a trabalhar preventivamente, porque vai só ampliar. Os eventos, né, estão acontecendo aí de várias formas, em termos de evidências de uso do acesso, autorizado ou não. Isso tudo que está sendo feito é para trazer isso para um ambiente de segurança. E por isso que os DPOs se formando, né, cada vez mais, preparando quanto mais rápido, porque serão eles os principais assistentes no primeiro momento para poder orientar suas empresas. Então, esse é o ritmo, esse é o caminho. Não devemos mais pensar, será? Não tem será, Vamos, então, agora agir em conformidade, nos antecipando para promover aquilo que nós, no sentido da nossa responsabilidade, como eu disse, seja pessoal, seja corporativa, dentro de uma empresa como uma área de TI, como uma área de processos de negócio, que entende que possui os dados e que esses dados hoje não podem ser simplesmente deixados sem ter toda uma regulamentação, já não faz mais parte de um hábito tão simples assim. Tem que ser regulado. As empresas devem se preparar, sim, e já começar a trabalhar em cima disso. E mesmo nós, como indivíduos, cidadãos, a cada oportunidade de acesso que damos com os nossos dados para qualquer lugar que estejamos indo, pensemos duas vezes. Então, já mudem o que nós chamamos também do mindset, né? Mudem a forma de pensar, de lidar com os dados, porque o momento já está aí. Então, o professor Jefferson explanou muito adequadamente aí o volume dessas informações que estão transitando no mundo, né? Então, não é de hoje que botaram o olho em cima, o que eu posso fazer com isso? E estão fazendo, né? Então, quem hoje não percebe que o seu gosto já é tão conhecido que os filmes que o Netflix te apresenta é baseado nos seus gostos. Então, os dados estão sendo trabalhados. Você recebe uma informação de venda por alguma coisa que você acessou há pouco tempo. Então, é isso aí, gente. Nós não temos mais como pensar sobre... Existe alguma dificuldade? Não. Existe algo a sermos céticos sobre a importância dos dados? Não. Então, o que eu devo fazer? Entender que conhecer a LGPD, trabalhar no sentido da estruturação dela em nossas empresas, em nossa vida pessoal. Se não temos esse acesso, essa informação, busquemos, porque já estamos vivendo isso. Então, essa é a minha contribuição. Fico aí à disposição para qualquer pergunta. O doutor Roberto aí também agora. Entrego a palavra para você, doutor Roberto, e dê continuidade aí. Obrigado, Jefferson, pela abertura também, que nos deu aí para poder falar sobre isso. Muito importante. Muito bom, Jeff. Muito bom, Leonardo. Bacana. Quando se fala questão até de cultura, não é nem só questão da mudança cultural dentro da empresa. Eu acredito que essa LGPD também traz uma mudança cultural para nós, como pessoa natural. Quem aqui nunca foi no supermercado e quando pede o caixa para digitar o CPF, você coloca o seu CPF lá? Quem nunca foi numa drogaria, numa farmácia, para ter um desconto maior num determinado medicamento, colocou seu CPF lá? Quem nunca entrou num prédio, seja para visitar uma pessoa, seja para ir num prédio comercial e deixa os seus dados lá? Então, isso, na verdade, tem que ser uma mudança cultural geral. Você começa a se perguntar, mas para que essas farmácias, supermercado, edifícios precisam de todos esses dados? O que eles fazem com ele? Qual que é a importância? Toda essa questão de falar que o dado é o ouro do futuro, porque realmente você tem uma questão não só de manipulação, mas de informação, como o próprio Leonardo falou. Você faz uma pesquisa no Google, até para deixar um exemplo, num livro, não demora 30 segundos, você começa a ser bombardeado, você não sabe nem o porquê, até no seu próprio e-mail, com uma editora,
a Amazon, enfim, te fornecendo um produto, e aí aquilo fica registrado. São tantos vertigem nesse sentido. Você vai até, por exemplo, no Google Maps ou no Waze, quando você coloca lá permitir a sua localização, essa questão nossa cultural de clicar sem ler o que é isso, sem se importar com a ideia, o que isso pode ser feito, isso tem que ser feito uma mudança. Ou então, pelo menos, a gente reivindicar uma proteção desse dado. Por isso que a lei traz toda uma questão de princípios, de base legal de tratamento, o porquê, o que vai fazer com aquele dado. Muito se fala só a questão do consentimento, mas o consentimento não é o único. Ele é um dos que é mais feito, mas eu acredito que o que mais, na verdade, abre espaço no sentido de trazer uma segurança do que vai ser feito é o legítimo interesse, que no caso todas as empresas têm, de contrato. Quando você vai numa empresa, você vai preencher uma ficha para participar no processo seletivo, e às vezes você nem é contratado, e aí você tem todos os seus dados, toda a sua vida profissional à disposição daquela empresa, o que é feito com aquilo, quem que pode, na verdade, depois tratar, armazenar, de eliminar. Todos os dados, assim como tudo na vida, tem um ciclo. A gente chama isso aí de ciclo de tratamento, com relação à coleta, ao tratamento, ao armazenamento, à eliminação, de que forma que isso é feito, como isso é fiscalizado, como isso é adequado à legislação. É uma mudança cultural geral. Não é só por parte das empresas que tem essa questão. Nós também somos parte disso. Provavelmente essa questão da parte técnica do tratamento do dado, Agência Nacional de Proteção de Dados, claro que ainda é uma incógnita, mas isso na verdade vai ser adequado. O próprio mercado ele vai trazer adequação a isso, ele vai vir com a exigência de tratamento. E na verdade o Brasil ele vem dentro do cenário mundial também, porque houve a necessidade dessa adequação, dessa formulação da lei, porque lá fora isso já é muito forte. Já é algo que já é feito até por uma questão de compliance há um bom tempo. Isso não é uma novidade lá. E tem outra coisa, quando se fala só LGPD, antes disso havia outras leis que tratavam do assunto, o Marco Civil da Internet, o próprio CDC, outras leis que depois vieram no sentido de trazer uma proteção ao dado pessoal, a lei da Carolina Dickmann, até no ponto penal. Então você começa a ter um viés de adequação, de tratamento, de importância, no sentido de trazer uma cultura de proteção, no sentido de cultura do que é feito com seus dados, de que forma que isso depois pode ser utilizado ou não. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides nesse sentido para a gente poder trazer uma base maior. Vamos ver se está aqui. Esse primeiro aqui que está sendo tratado, tem um site que é do SERPRO, que é do próprio governo. Ele traz, na verdade, a LGPD em um giro, no sentido de poder trazer o que é a penalidade, finalidade, o direito do cidadão, definição de conceito, exceção, abrangência extraterritorial, porque, como o próprio professor Leonardo disse, não traz só uma necessidade aqui interna nossa, isso na verdade é feito com os parceiros a nível mundial. A fiscalização, quem que vai ser feito com relação a isso, quem é a agência que foi criada na verdade, de que forma que essa agência faz a interface com as empresas, como que é feito o canal. Na verdade isso é feito através do encarregado de proteção de dados, que a gente na lei tecnicamente chama de DPO, que é o que a pessoa que seja pessoa natural ou jurídica, que vai fazer essa interface entre o agente de tratamento, entre o titular do tratamento do dado, a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, vem toda uma questão lógica de adequação, de cronograma, de que forma que vai ser feito isso aí. Tudo isso aqui, na verdade, não foi feito sem ter havido um estudo anterior, casos de repercussão que houveram no mundo todo. Aqui no Brasil podemos trazer a questão da Netshoes, que foi na verdade multada por conta disso, a própria Vivo. Você tem agora toda uma adequação por parte dos órgãos governamentais, principalmente do Ministério Público, que já faz essa questão toda, porque você tem uma promotoria, por exemplo, do consumidor. Muito provavelmente vai ser criada uma promotoria, um órgão dentro do Ministério Público para tratar justamente desse conceito,
de proteção de dados, porque o que acontece com relação ao vazamento, até por uma questão de exemplo, foi falado agora, principalmente quem acompanhou nas eleições, que houve uma tentativa de ataque, enfim, no site do TSE, com relação aos dados, a essa questão do título virtual, de que forma que foi feito isso. É claro que teve todo um avanço e uma segurança por parte do governo no sentido de conseguir preservar essas informações. Mas imaginemos que houvesse um vazamento de todos os títulos eleitorais e para quem que você votou, porque isso é informação que fica lá. E são, na verdade, até informação que é sensível. Por quê? Porque você tem aqui para quem você vota, o partido político, a questão da sua ideologia. Imagina a complexidade e a importância disso se não houvesse toda uma forma de tratar, toda uma forma de assegurar que isso não haja o vazamento. É bem complexo. As empresas estão aí, na verdade, para se adequar. Ela já vem, na verdade, há um bom tempo, essa lei, no sentido de se vai haver a vigência ou não, a aplicação ou não. E isso, na verdade, o day off que a gente fala, né, o dia D, vai ser 21 de setembro de 2021, porque é quando vai começar a haver as aplicações das sanções administrativas por conta disso. E aí realmente é o que mais pode afetar, porque quando você começa a falar em relação à aplicação de multa, sofrer penalidade, aí você tem a urgência de tentar se adequar, mas isso é algo que já pode ser feito de antemão, de uma forma de precaução, de uma forma de compliance, o que na verdade você até diminui a questão do seu custo de implantação disso. Né? Vamos lá para o próximo. O que a lei considera, na verdade, como tratamento de dado? É que, na verdade, a questão do que é tratamento de dado, o que é dado, de que forma que uma empresa, principalmente, tem acesso a isso. É tudo. Eu diria praticamente assim que quando você fala que você entra num determinado site, que tem uma questão aqui, você coloca o seu dado, isso fica armazenado, fica classificado, ele está recepcionado, de que forma que isso vai ser utilizado, reproduzido, retransmitido, distribuído, processado e arquivado. Você imagina toda a complexidade que você tem com relação até à parte prática de que forma que isso vai ser feito, de que forma que isso vai ser tratado, e mais, quem é a pessoa responsável? Todo mundo vai poder ter acesso a tudo que se passa com relação à recepção, ou você vai ter que criar um comitê interno dentro da sua empresa, nomeando as pessoas responsáveis, o controlador, que é a pessoa que é responsável por toda essa questão de tratamento, que vai, na verdade, ter que haver um treinamento para quem vai ser operador, porque é impossível. A gente fala assim de empresas pequenas de 2, 3 funcionários até multinacionais, isso se aplica a todos. Não é uma questão que é feita principalmente para trazer um prejuízo, para trazer, na verdade, um custo maior, algo exorbitante, uma burocracia que você depois não consegue cumprir. Não, aqui o que acontece, na verdade, é justamente a necessidade de você fazer a parte do compliance, fazer a parte do tratamento, porque isso depois vai ser cobrado. Né? A questão toda do ciclo, a gente fala da fase do ciclo de tratamento de dados, coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação. Né? Quem são as pessoas responsáveis por isso dentro de uma empresa? Quem, na verdade, pode ter acesso? Isso, na verdade, já foi bastante discutido, é algo que já está bastante divulgado nos meios sociais, na própria internet, mas na parte prática ainda tem algo que na verdade, acha que tudo isso aí vai ficar na mão da TI, e não é. Isso, na verdade, pode ser feito tanto pelo RH, tanto pelo jurídico, tanto pelo TI, tanto pelo pessoal do marketing. Você tem a aplicação geral nesse sentido. Com relação às bases legais, sempre se fala que o principal é o consentimento, que é quando você clica lá, você aceita, principalmente em sites que você tem a questão do cookie, né? Você aceita que os seus dados fiquem aqui. Às vezes a gente nem lê, a gente passa o mouse para baixo e dá o sim e acabou, porque você está, na verdade, com a intenção de ter acesso a alguma coisa do que está ali, e depois, só que você depois não tem a importância, ou vê a importância daqueles dados que ficou ali numa eventual pesquisa, num eventual site de compras, enfim. Princípios que a própria lei traz. Por que
tudo, na verdade, você tem uma questão principiológica. Na verdade, isso aqui é uma questão de trazer um aculturamento, de trazer uma adequação, de trazer uma justificativa com relação à necessidade daquela lei, o do porquê, na verdade, dela existir, o porquê, na verdade, de haver a necessidade de imposição por conta do governo, de que as pessoas, as empresas apliquem e se entrem em conformidade com a lei nesse sentido. Conceitos relevantes. Quem é o titular de dado? É a pessoa natural a quem se refere aos dados pessoais, que são objetos de tratamento. O controlador, que é, como eu falei, que pode ser a pessoa natural jurídica, direito público interno. Veja, aqui a questão que eu vou falar de direito público interno é até um conceito técnico, mas na verdade serve tanto para as empresas privadas como principalmente para as empresas públicas. Seja banco público, seja essa questão, como eu havia falado, dado exemplo do TSE, que teve todos os acessos com relação ao seu título eleitoral para quem você vendeu. Então, tudo isso, na verdade, abrange praticamente todo mundo. Quem é o operador, quem é o encarregado, quem, na verdade, a lei nomeia como agente de tratamento de dados, que, na verdade, é o controlador e operador, de que forma que é feito, na verdade, uma tentativa não é nem tentativa, uma adequação. O principal aqui, na verdade, é a formulação desse relatório. Na lei, na GDPR, a gente chama de DPIA. Aqui é o RIPDDT, que é um relatório que você faz no sentido assim, como que o RH trata a questão dos seus colaboradores, todos os dados que você tem lá. Você tem, sim, o CPF, a carteira de trabalho, o endereço, a questão depois até para emissão junto à Receita Federal, para imposto de renda pessoa física. Vamos ver outros exemplos que você tem. Dentro da questão comercial, quando você trata com outros parceiros, no sentido de prestador de serviço, de que forma que quando trata um dado pessoal, de que forma que vem outro colaborador, de que forma que isso é... Porque você tem aplicação geral, você vai ser cobrado não só por que você faz dentro da sua empresa, mas também, principalmente, de quem que são as outras pessoas que estão envolvidas e que têm acesso aos dados das pessoas naturais, seja de que forma for. O principal aqui da questão do compliance em si, da segurança de dados, da governança e boas práticas, na verdade, é o que o próprio professor Leonardo e o professor Jefferson falaram, é a questão da mudança cultural, né? Quando se fala em boas práticas, ela advém, na verdade, de toda uma situação de adequação, implantação e segmento dentro daquilo que vai ser feito dentro da mudança corporativa que vai ser trazida para o seu dia a dia, né? Tudo isso, na verdade, você tem um corpo que provavelmente vai ter que ser seguido, formulado, na verdade, no comitê de gerenciamento de dados, de proteção, seja através de interno, através de outros parceiros, escritórios, de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, com relação a toda essa adequação. Tá? Eu deixo aqui, na verdade, aberto o último slide, que traz, na verdade, o nosso contato, tá? E deixo também principal aberto aqui para perguntas dos participantes, e que a gente não conseguir, na verdade, trazer uma resposta agora, atender agora, a gente fica depois para perguntas, tá? Deixo aberto para vocês. Mais uma vez agradeço toda a compreensão, a parte da participação, a disponibilidade do professor Leonardo, do professor Jefferson. Ana, a palavra agora é sua. Ai, obrigada mesmo aí pela presença de todos, e eu tenho certeza que esse tema e o que foi abordado aqui esclareceu muitas das dúvidas, né, de todos. E eu gostaria até de passar uma pergunta, se o Dr. Jefferson puder estar respondendo. O Alexandre Toledo, ele está perguntando o seguinte: é possível mapear as informações? Todas as informações devem ser mapeadas ou somente as sensíveis? O doutor poderia falar um pouco mais sobre os riscos da vulnerabilidade de controles? Sim. Estava aguardando para poder responder, né? Vamos lá. Sim, é possível. A gente tem que mapear aí entradas e saídas, principalmente os sensíveis, e riscos tem vários. Aí a gente tem questão de funcionário, pode ter funcionário mal intencionado, e pode pegar aqueles dados, fazer algo com a empresa de um titular, que às vezes nem é um dado próprio da empresa,
Então, os funcionários com informações confidenciais têm vários riscos envolvidos. Riscos para a marca, a gente tem risco que pode envolver políticas que não estão adequadas para aquilo, então tem que ter contingência, tem que fazer um mapeamento específico para isso. Então, é algo muito sério e algo que tem que ser tratado para cada caso, para cada ambiente de empresa, e é isso aí que a gente tem que levar em consideração em pensar nos impactos que pode ter nessas horas com o que envolve a LGPD. Está sem áudio. Isso. Está sem áudio, Ana. Ana, você Tá estava sem sem áudio. áudio. Isso. Desculpa. Eu quero agradecer aí pelo Dr. Jefferson, né, por ele ter respondido a pergunta aí do Alexandre Toledo. Agradeço a presença aí de todos os nossos associados, nossos convidados que estão aqui fazendo parte. E só queria fazer uma última pergunta, se o Dr. Roberto puder responder a Gabriela. Ela quer saber o seguinte: é possível comprar a LGPD ao CDC? Neste caso, a parte vulnerável é quem irá tratar o dado ou o próprio dono desse? Bom, vamos lá, Gabriela. Obrigado. Excelente pergunta que você nos traz. Sim, é possível comparar a questão da LGPD ao CDC por conta de quem é o titular do dado, que é a pessoa física. Que, em tese, a gente entende de uma questão de pessoa vulnerável, hipossuficiente, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem toda uma legislação que envolve de que forma esse dado é tratado, de que forma que, se caso haja algum prejuízo ou algum vazamento desse dado, as multas que as empresas vão sofrer por conta disso. Agora, a parte que você me coloca aqui, a parte vulnerável, quem irá tratar, o dado, o próprio dono desse, na verdade, assim, eu acredito que é algo conjunto, porque da mesma forma que a empresa ela tem uma base legal de tratamento de dado, seja através do consentimento que a pessoa natural dá, ou através do legítimo interesse das outras bases legais, por outro lado, o próprio titular, ele tem também a possibilidade de acessar e perguntar o que está sendo feito com aquele dado. Eu posso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu queria mudar, na verdade, de assinatura de internet, de um plano A para um plano B. Você tem a questão da portabilidade. Eu posso, na verdade, falar para aquela primeira empresa: você não quero mais que vocês tratem esse dado, eu quero que seja feita a portabilidade para a empresa X, nesse sentido, e depois eu quero que vocês tirem do seu banco de dados, que pare de receber e-mails, ou que eu pare de receber propagandas. Sim, eu posso. Apesar que tem uma questão de que forma que isso é feito, você tem uma questão contratual, né? Como você forneceu os seus dados, aquilo foi tratado, tem um tempo do ciclo de tratamento de dados, até a questão da eliminação. Não é só simplesmente que eu falo assim: eu não quero mais que vocês tenham nada. Vai tudo bem, você tem um direito seu de pedir a eliminação, de pedir o direito, que a gente fala, ao silêncio, de não ter ser mais, em tese, assediado por conta dessas empresas com relação à propaganda, mas é normal acontecer isso aí. Mas você tem toda uma justificativa do porquê aquilo. A partir do momento que não é cumprido, Gabriela, é óbvio que haverá sanções nesse sentido, e as sanções não são poucas, não são pequenas também. Inclusive, tem até uma que a gente coloca, que é a própria morte da empresa. Se aquilo for vazado, não só a questão da multa pecuniária que é feita, aquilo, na verdade, pode estar impedido de ter acesso a qualquer outro dado posterior àquilo. Isso, na verdade, é uma pena de morte para a empresa. Então, é algo bem complexo, na verdade, que tem que ser feito com toda uma cautela, e sim, é a possibilidade, sim, de ocorrer o tratamento por parte dos dois. Tá? Os dois, na verdade, têm responsabilidades nisso. Vamos supor que eu deixe vazar o meu dado de uma forma negligente, e depois eu consiga comprovar que quem deu causa àquilo fui eu. Você tem uma responsabilidade posterior em cima daquilo. É nesse sentido. Não sei se eu consegui responder, mas eu fico aqui à disposição. Roberto, uma última pergunta aí para atender a demanda aí de todos. Não será necessário ocorrer adaptações nos contratos em cima dessa questão?
Quando a gente fala adaptações, é muito provável que seja você incluir uma cláusula de confidencialidade num determinado contrato, quando trata de uma pessoa física, ou até uma cláusula, na verdade, de proteção de dados, que tecnicamente é o mais adequado. Confidencialidade é algo que já vem feito entre empresas em si, pelas informações comerciais que são aventadas ali de uma empresa para outra. Mas a questão principal aí, que é a mudança cultural dentro do contrato, ela se faz, na verdade, sim, você colocar numa cláusula de proteção de dados, no sentido de que forma que está sendo utilizado aquilo, colocar a base legal da utilização ou daquele dado ter sido inserido ali naquele contrato, e quem que, na verdade, vai ser o responsável pelo tratamento, né, de todo esse ciclo da vida útil do dado. Legal, bacana. Bem, as nossas perguntas aqui já se finalizaram. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes aproveitaram todos os momentos, anotaram aí, tiraram as suas dúvidas e terminamos aqui com todo esse público que está aqui presente, que vai assistir também esse conteúdo, 1, 2, 3, a quantidade que precisar e que vai compartilhar, sai daqui esclarecidos, com vários pontos aí bem alinhados, dúvidas sanadas. E conte conosco aqui do outro lado, conte com o Sindicomes ACTC, a nossa consultoria, o nosso atendimento, para atender a sua necessidade, tanto neste fato, neste tema, como os outros diversos temas que nós tratamos com muito carinho, para atender a demandas dos nossos associados e todos os filiados e as entidades. Dr. Jefferson Melo, Dr. Leonardo Valério Fernandes, meu muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade, por conceder aí um espaço na agenda de vocês para fazer parte aqui dessa webinar. Dr. Roberto, parabéns pelo trabalho, parabéns por todos os tópicos, todos os conteúdos apresentados. Um grande abraço a todos. Obrigado, Ana. Muito obrigada novamente em nome do Sindicomes ACTC e agradeço pela presença de todos. Um ótimo dia e para você que vai assistir, bom aproveitamento do nosso conteúdo. Um grande abraço. Obrigado, bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.